Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um textinho que eu fiz ontem a respeito do Covid-19. Chama assim: Covid-19, um convite à reflexão. Então, assim, a gente começa fazendo uma revisão meio que das nossas aulas de viroses, né? Quem foi meu aluno vai lembrar de alguns elementos aqui que a gente colocou. E depois a gente faz algumas reflexões. Então é o seguinte: os vírus, eles são estruturas químicas completamente inertes fora da célula. São estruturas químicas que não se replicam sozinhos fora da célula, mas quando estão dentro da célula, parasitando a célula, eles são capazes então de multiplicar o seu material genômico e transformar aquela célula numa unidade de replicação viral. No Parque Nacional de Yellowstone, o mais antigo parque protegido do mundo, parque natural protegido do mundo, localizado nos estados norte-americanos de Wyoming, Montana e Idaho, há uma plantinha com um nomezinho bem esquisito, chamado Dicantellium lanuginoso, que conseguiu se adaptar a altas temperaturas do solo lá, nesse parque, né? Aí a gente pode se perguntar, mas como é que uma planta ela conseguiu crescer, se multiplicar, se manter viável em temperaturas tão altas, né? Acima de 55 graus. Então, gente, para isso foi necessário, né, se utilizar de um gene de resistência a altas temperaturas. Mas como é que esse gene foi parar lá, né, dentro das células vegetais? Como é que foi isso? Então, veja só, um vírus chamado Curvularia Thermal Tolerance Virus, o CTHTV, ele infectou células fúngicas de um endocibionte chamado Curvularia protuberata. Esse vírus ajuda ali de uma maneira mutualística a liberar alguns elementos, alguns nutrientes para plantas. Então eles são endocibiontes, né? Fazem essa troca mutualística. E vários vegetais vivem de maneira mutualística com esse fungo, incluindo essa plantinha que a gente está tratando agora, o Dicantellium. Então, nessa infecção, foi fornecido para o genoma do fungo, através desse vírus, né, algumas sequências gênicas que, quando traduzidas, codificaram proteínas capazes de auxiliar a viabilidade da planta mesmo em temperatura alta. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se a gente começou a falar de Covid, né? Você deve estar se perguntando, poxa vida, mas disse que ia falar de Covid e está falando de curvulária, de planta, de endocibionte, o que é que houve? Não. O que eu quero trazer para você como reflexão é o seguinte: será que todos os vírus são ruins? Diante desse exemplo que a gente acabou de dar, será que todos os vírus eles vêm para acabar com as espécies, para destruir tudo? Qual é a conclusão que a gente pode tirar com isso? Que não, né? Que nem todos os vírus são ruins. Na verdade, a maioria das intervenções virais nos genomas dos seres vivos são extremamente importantes para o desenvolvimento dos processos adaptativos e colaboram na manutenção das espécies. Acreditem, é verdade. Então a gente pode dizer que os vírions, lembra que a gente falou sobre isso? São partículas virais capazes de se replicar, né? Esse termo vírion. Eles são como se fossem assim, nanoinjeções, ou então assim, nanointerferências genômicas que podem auxiliar na adaptação e na manutenção das espécies, frente às adversidades naturais da existência material, tanto em nível uni como no nível pluricelular, no reino vegetal e no reino animal. Se não fosse assim, provavelmente nossa espécie já teria sucumbido a outros momentos de de infecções, de epidemias, né, de pandemias, que a gente já teve, não é a primeira vez, né? Então, na verdade, os vírus, eles, na maioria das suas infecções, eles vêm trazer processos adaptativos para nós.
Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Eu queria que a gente pensasse que, apesar da gente estar vivendo um momento de muita dor, de muito medo, às vezes até de desespero, né? É possível que essa epidemia tenha um papel super importante para a humanidade, sob o ponto de vista de resistência imunológica a outros patógenos que podem vir ainda mais virulentos, podendo surgir a qualquer momento, né? Então, além disso, uma outra reflexão que a gente traz é uma de natureza moral, filosófica, que a gente pode fazer nesse momento sobre os nossos próprios comportamentos, sobre os comportamentos individuais que inevitavelmente reverberam na coletividade, porque o coletivo, ele é consequência do individual. Então vejamos bem. Olha, o coronavírus, ele surge na China, que é o país mais populoso do mundo, que com uma ascensão meteórica é aquele que hoje mais produz bens de consumo de diversas naturezas para o mundo inteiro. Então, um símbolo do consumo material no mundo hoje. A patogenicidade do vírus atualmente, ela está relacionada às pessoas, configurando notoriamente que o seu alvo é a espécie humana e não os animais. O nome do vírus, coronavírus, nos remete à expressão do materialismo latente na mente do ser humano. Que, veja só, em busca, né, desse incessante das pessoas por luxo, por poder, por riqueza, viu numa estrutura de glicoproteínas de superfície do vírus formas parecidas com uma coroa. Então veja que é uma projeção do pensamento das pessoas. Então, esse vírus coroa que eu coloquei aqui, né, um vírus coroa, é ele justamente que vem nos mostrar que não adianta termos poder ou bens materiais em excesso, porque ele atinge indistintamente todas as classes sociais. Você pode ser rico quanto for, mas você pode ser acometido. O corona não faz aquilo que a gente estava esperando que ele fizesse, né? Ele não faz ali um dano local. Ele faz a gente refletir que ninguém pode ser esquecido, que aquele que está à margem, ele é tão importante quanto aquele que foi coroado. Que não adianta erguer muros, reforçar as fronteiras dos países, porque para essa desarmonia do universo causada pela ação deletéria da raça humana entre si e sobre a natureza, não tem fronteira não. Essas fronteiras estão nas cabeças das pessoas. Ele vem nos mostrar que qualquer ser humano que seja desprezado ou descuidado pode ser uma peça-chave na contenção da doença e pode colocar à prova todo o esforço realizado para o controle da doença. Então, o corona, ele nos demonstra que é a solidariedade o nosso maior bem, é onde reside a nossa maior fortaleza. Nesse momento da pandemia, ele nos ensina que unidos em um só movimento, o de nos recolhermos nas nossas casas, nos nossos lares, em nossas raízes, é que conseguiremos abrandar os efeitos danosos sobre a dispersão nas comunidades. Portanto, meus irmãos, tentemos enxergar essa epidemia como uma condição cíclica, uma experiência cíclica pela qual passa a humanidade atualmente. Nos esforcemos para acreditar que pode ser mais uma oportunidade misericordiosa das forças do universo para mudarmos os nossos comportamentos individuais, porque somente assim, reconstruindo esses pensamentos, esses sentimentos dentro de nós, é que a gente vai ter uma coletividade com valores morais reestruturados e mais elevados. Depende de cada um de nós refletir, perceber e internalizar o que estamos passando, que ainda vamos passar, que não vai ser fácil, né? Como uma matéria-prima
para a reformulação das nossas próprias atitudes, tornando-as menos egoístas e mais solidárias. Para finalizar, que a gente possa entender que fazemos parte de um organismo único chamado planeta Terra e que, se não agirmos harmonicamente, tal qual os órgãos de um corpo físico, ficaremos doentes com mais frequência. E aí fica uma pergunta: até onde iremos resistir às mazelas que o nosso próprio desequilíbrio produz? Vamos refletir sobre isso? Um grande abraço no coração de todos. Fiquem com Deus.